Olá, que bom que você está aí. Vamos ler um pouco o capítulo da Palavra de Deus, vamos meditar nela, vamos aprender a andar conforme a Palavra nos ensina. Eu vou ler aqui Atos dos Apóstolos 19, de 11 a 17, tá ok? E vamos analisar e vamos verificar nossa vida se realmente está conforme diz a Palavra, ok? Diz assim: e Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre a que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse-lhe: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando nele o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se dele, e dois pondo mais do que ele, e de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E fazia isto, fazia isto, daquela casa. E foi isto notório a todos os que estavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ok? Agora vamos meditar um pouco nesta palavra. Será por que aqueles homens não conseguiram expulsar aquele demônio? Será porque aquele demônio respondeu para aqueles homens: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? De onde vieram? Quem são vocês? Será que aqueles homens que estavam pregando o evangelho, ou que estavam tentando expulsar aquele demônio em nome de Jesus, será que eles tinham ligação com Jesus? Será que eles realmente conheciam Jesus? Será que eles realmente serviam a Jesus? Ou eles temiam o Senhor? Ou eles estavam fazendo aquilo por empolgação? Eu creio que por empolgação. E isso acontece com muitos hoje que se chamam servos de Deus, são pregadores, acabam caindo numa cilada dessa, porque não tem nenhuma ligação com Jesus, não guarda os mandamentos, não segue Jesus, mas fica empolgado, dizendo que são servos de Deus, evangelhos, são pregadores, e de repente querem aparecer, querem a fama para eles. Aqueles homens, quando viu falar, poxa, Paulo, ele é um pregador que em nome de Jesus ele expulsa demônio, então vamos expulsar esse demônio, em nome de Jesus é o que Paulo prega. Mas Paulo conhecia Jesus, Paulo sabia quem era Jesus, Paulo seguia Jesus, né? Paulo estava com Deus, Paulo seguia todas as instruções que Jesus tinha dado. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Paulo fazia aquilo por amor. Paulo não tinha necessidade, mas ele fazia aquilo por amor, porque ele era um servo, ele conheceu Jesus, ele recebeu uma missão, e ele tinha que cumprir essa missão. Ele buscava o Senhor, ele buscava andar com o Senhor, ele negou a ele mesmo, a sua vontade para servir Jesus. E hoje nós também, para servir Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, a nossa vontade, nosso egoísmo, o nosso querer aparecer. A fama não é para nós, o brilho não somos nós, o brilho é Jesus que brilha em nós. Mas para que Jesus brilhe em nós, é necessário nós negar todas nossa vontade,
largar toda a nossa malícia, tudo aquilo nós deixar e servir a Jesus, andar conforme diz a palavra, certo? Conhecer a verdade, para que a verdade possa nos libertar. Agora, como conhece a verdade? Deixa eu dizer um trechinho aqui que Jesus falou para aqueles homens que estavam. João 8, 31 diz assim: e Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, certo? Se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Assim ele está dizendo hoje para nós. Essa palavra está para nós. Se nós permanecer na palavra, se nós aprender a palavra, seguir o que a palavra nos ensina, porque a palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós não podemos fazer nada se Jesus não estiver conosco. Ah, mas como é que Jesus está conosco, irmão? Como é que Jesus pode estar conosco? Se você é um evangélico, se você é um servo de Deus verdadeiro, você sabe que o Espírito Santo ficou no lugar de Jesus para nos orientar, para nos encher. Mas para que o Espírito Santo permaneça em nós temos que nos limpar, tirar todas as sujeiras. Aqueles homens estavam pregando o evangelho exatamente por emoções. Ele ouviu falar que Paulo era um homem famoso. Paulo era um homem que recebeu Jesus, começou a fazer sua pregação, e o Espírito Santo encheu Paulo. Paulo não fazia aquilo pela sua vontade, Paulo não fazia aquilo pelo seu poder, mas pelo poder de Deus. Você vê que como está dizendo aqui, ó, não está dizendo assim, Paulo, deixa eu ler mais um pouquinho aqui, para a gente poder entender. Olha só, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilha extraordinária. Deus pela mão de Paulo. É necessário que nós estejamos limpos, é necessário que nós estejamos ligados com Cristo, para que possamos fazer maravilha, mas não é nós que estamos fazendo a maravilha, é Deus através de nós. Nós não podemos nada, nós não temos poder de nada. Se o Espírito de Deus não estiver em nós, nós não podemos fazer nada. Mas se você se encher de si mesmo, como ele pode encher? Se esse lugar que é para encher já está cheio. Você tem que se esvaziar de si mesmo, tem que esvaziar da sua vontade, você tem que se esvaziar do seu egoísmo, você tem que se esvaziar da sua inveja, você tem que se esvaziar daquilo que você quer aparecer e deixar que o Espírito Santo apareça em você, deixar que o Espírito Santo encha você, e assim você aparece. Para que você deixe o Espírito Santo encher você, você tem que se esvaziar de si mesmo, você tem que se limpar, você tem que aprender a amar o teu próximo, para que você possa estar cheio do Espírito de Deus. Se você não fizer isso, meu irmão, você está perdendo tempo, você está passando seu tempo pregando, fazendo sua própria vontade, e no dia que Jesus voltar, você vai se encontrar do lado dos bodes, certo? Você vai se encontrar do lado do bode. Quando vier os anjos fazer as escolhas, você não é um escolhido, porque a palavra de Deus diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, e muitos estão sendo chamados, estão começando a fazer algo que não agrada a Deus, coisa da sua própria vontade, pregando ideologia, fazendo algo que não agrada a Deus. Procure fazer uma reflexão na sua vida, examine como está a sua vida com Deus, e comece a andar corretamente. Busque onde você errou, onde você caiu, onde você busca o primeiro amor, e aí você começa a seguir o caminho correto. Não é você que faz a maravilha, não é você que convence, mas é o Espírito Santo que está em você. Quando você se limpa, porque nós somos a igreja, nós somos uma casa, a casa de Deus, mas é necessário essa casa estar limpa para que eles possam nos encher. Você está entendendo, meu amado? Você faz isso e você pode ser considerado um pregador, um homem que prega a palavra, mas é necessário você buscar o Senhor, é necessário você se render, é necessário você se esvaziar, para que você possa estar fazendo a vontade de Deus, ok?
Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, você dê um joinha, você comente, você se inscreva se você quiser, me ajude, dá continuidade. Esse vídeo está começando a ser apenas o começo. Já são 3 vídeos, o primeiro, segundo, terceiro é esse que eu estou fazendo, mas eu vou falar ainda muito mais de casais, e no próximo vídeo eu estou preparando para falar de casais, como nós já vemos, mulheres que às vezes se tornam pastora, acha que o ministério é dela, já quer todo. Não, você continua, se você é casada, você continua sendo do seu marido, ok? Agora você dá aí um joinha, e depois eu vou lançar alguns vídeos aí que vai ter alguns livros para você comprar sobre casais, tá ok? Muito obrigado, boa sorte, tchau.